Olá, eu sou Fernanda Muniz, nutricionista e atuo no Núcleo de Assistência à Saúde da Família de São Pedro da Aldeia. E hoje eu venho falar sobre um tema muito importante, a amamentação. Esse mês de agosto é o mês do Agosto Dourado, onde nós lutamos em favor da amamentação. E por isso que esse tema ele é tão importante na vida de todos nós seres humanos, né? Em algum momento da vida nós fomos alimentados e o ideal é que ele seja pelo primeiro alimento que nos é oferecido, que é o leite materno, ou pelo menos deveria ser o primeiro alimento oferecido, né? Então, durante a gestação e os primeiros 2 anos de vida da criança, né, eles são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento infantil. E tudo que é feito durante esse período, tanto de escolhas alimentares, né, nutricionais, quanto a decisões sobre a saúde, elas vão impactar positivamente ou negativamente na vida dessa criança, né? Tanto atual quanto no futuro. Então, tudo que nós decidimos fazer durante o período da gestação vai impactar na saúde desse bebê, mesmo quando ele for um adulto. Então, é muito importante que nós façamos escolhas alimentares adequadas, mantenhamos um estilo de vida adequado para que essa criança tenha saúde e um desenvolvimento normal, né? Então, a gente precisa pensar na gestação como um período preparatório, mas um período fundamental para a saúde desse bebê, que um dia vai se tornar um adulto, né? Então, todas as decisões que nós tomamos em relação à saúde vão impactar na vida dessa criança. Uma delas, por exemplo, se uma mãe que é fumante escolhe manter-se fumando durante a gestação, ela vai impactar no ganho de peso intraútero desse bebê, ela vai impactar na vida futura dessa criança, possíveis desenvolvimentos de alergias, entre outras coisas. Então, tudo que decidirmos durante a gestação não vai afetar somente a nossa vida, mas também a vida desse bebê. Uma frase que é muito importante e que todas essas informações que eu estou trazendo para você, elas se encontram no Guia Alimentar para as Crianças Menores de 2 anos, né? E uma frase que o guia destaca é que amamentar é muito mais do que alimentar uma criança. Então, amamentar é uma possibilidade de criar vínculo com esse bebê, é uma possibilidade de demonstrar amor, de dar carinho e promover um vínculo afetivo e muito maior. Então, nós não podemos deixar esse vínculo se tornar fraco, né? E mesmo que eu não tenha a capacidade de amamentar por qualquer questão, não significa que esse vínculo não vai ser estabelecido com o meu bebê. Mas quando eu consigo amamentar, esse vínculo ele é mais fácil de ser estabelecido. E além desse vínculo, né, o leite materno ele é um alimento único e inigualável. Por mais que a indústria se esforce em transformar outros leites, como leite de vaca, em transformá-lo de maneira mais próxima para a alimentação do bebê, ele nunca vai ser igual ao leite materno. O leite materno ele é um alimento que promove à criança todos os nutrientes que ela precisa, que promove substâncias que vão desenvolver a imunidade desse bebê, que vão prevenir o desenvolvimento de doenças. Então, tudo isso que faz com que o leite materno seja um alimento único, né? Então, a gente precisa utilizá-lo e fornecer esse alimento único e tão precioso para esse bebê. Então, amamentar, ele também é um direito da mãe, mas também é um direito do bebê, né? Esse bebê, ele tem direito de ser amamentado. Muitas vezes esse direito, ele não passa só pelo querer, né? Não basta só eu desejar para que eu consiga amamentar, mas existe um esforço que tem que ser feito durante esse período, porque nem sempre amamentar é fácil, né? Alguns problemas podem acontecer, problemas na mama, problemas de pega do bebê. Isso é um tema que a gente pode tratar em um outro momento, mas é importante que a gente tenha consciência de dar todos os esforços necessários para que essa amamentação seja bem sucedida, né? E apesar de nem sempre isso acontecer, nossos esforços devem ser para isso, né? É recomendação que a criança ela seja amamentada até os 2 anos de idade e exclusivamente até os 6 meses. E o que é amamentar exclusivamente? É não dar nenhum outro tipo de alimento para o bebê que não seja o leite materno. E isso inclui não dar água, não dar chás, nem sucos, nada que não seja o leite materno.
E aí, eu moro num lugar muito quente, como em São Pedro, e eu preciso dar água para o meu bebê, já que ele sente muito calor? Não. Talvez esse bebê ele vai pedir muito mais vezes, vai solicitar o peito. E toda vez que você achar ou notar que esse bebê está com sede, o peito deve ser oferecido para que o leite materno mate a sede desse bebê. É importante que nós não introduzamos nenhum tipo de alimento, seja ele sólido, pastoso ou líquido, antes dos 6 meses de idade. A partir dos 6 meses, então, a criança poderá ser apresentada aos alimentos, né, sólidos e pastosos, para que a introdução alimentar aconteça. Mas é muito importante que a gente não ofereça nenhum tipo de alimento para o bebê antes dos 6 meses, né? Se essa oferta de alimento acontecer antes dos 6 meses, ela não só pode atrapalhar o aleitamento materno, como vir a ser prejudicial ao bebê, uma vez que o bebê deixa de aceitar, em alguns momentos, o leite materno para solicitar outro tipo de alimento, né? Então, nós precisamos saber que isso pode aumentar o risco da criança adoecer, uma vez que o leite materno é rico em fatores protetores contra doenças, né? Então, garantir esse aporte do leite materno adequado até a idade adequada é muito importante. Então, pensando, por que eu devo amamentar? Eu devo amamentar porque faz bem para a criança. Eu protejo a criança contra doenças, eu consigo nutri-la melhor, eu dou tudo o que ela precisa em termos de alimentos, de nutrição. E porque faz bem à saúde da mulher, né? Quando uma mãe amamenta, ela se previne contra o câncer de mama, ela consegue ter uma recuperação do peso do pós-parto mais fácil, né? Então, vários benefícios da amamentação são garantidos à mulher que consegue amamentar. Amamentar promove um vínculo afetivo com a criança, como eu já falei anteriormente. Então, a gente consegue estabelecer um vínculo maior com esse bebê quando a gente amamenta. Amamentar é econômico, eu não preciso gastar comprando leite, comprando fórmulas, então eu vou estar garantindo uma nutrição adequada, a mais preciosa de todas, sem gastar nada por isso, né? Por que eu tenho que amamentar? Porque faz bem também para a sociedade. Um bebê bem nutrido, ele vai adoecer menos, ele vai usar menos os serviços de saúde, né? Então ele vai promover um benefício também à sociedade. E porque faz bem ao planeta. Quando eu diminuo a produção de alimentos industrializados, eu melhoro a questão da sustentabilidade do planeta, né? Então eu consigo garantir benefícios para todo mundo, não só para o bebê, mas para a sociedade, para a mãe e para todo o planeta. Então, e o que pode prejudicar a amamentação, né? Dar outros tipos de leite, de outras fórmulas infantis para a criança, isso pode atrapalhar a amamentação. Quando eu ofereço outros alimentos, quando eu ofereço alimentos sólidos ou alimentos pastosos antes dos 6 meses de idade, eu posso atrapalhar a amamentação se eu fizer isso. Se eu ofereço a mamadeira, eu posso atrapalhar a amamentação. Por quê? Na mamadeira, o bebê ele simplesmente vai engolir o líquido que é oferecido. Ele não tem que fazer nenhum esforço. E quando eu ofereço o leite na mamadeira, eu posso atrapalhar o andamento da amamentação. Porque para mamar, ele tem que se esforçar, ele tem que sugar, né? Ele tem que pegar a mama e sugar adequadamente. Então, se eu ofereço a mamadeira, eu posso atrapalhar a amamentação. A mesma coisa acontece com a chupeta, porque a chupeta muitas vezes é dada para o bebê como uma forma de acalmá-lo, né? De mantê-lo mais tranquilo. Mas o fato de estar chupando aquele bico de plástico, né? Mesmo que seja os que a gente chama de ortodônticos, né? Ele pode atrapalhar o sucesso da amamentação e haver confusão de bicos, né? Ele começa a não reconhecer mais o seio da mãe como um bico para mamada. Então ele começa a achar que como o bico da mamadeira, o bico da chupeta são os mais adequados para se alimentar. E isso confunde o bebê e acaba atrapalhando a amamentação. Uma outra coisa muito importante que atrapalha a amamentação é fumar durante a amamentação. Porque não se sabe até que ponto o fumo ele pode passar pelo leite e que prejuízos ele pode trazer para o bebê. Então é muito importante que a mãe fumante, ela tente evitar ao máximo fumar durante a amamentação. E caso isso aconteça, né, o ideal é que ela faça isso longe do bebê e evite que o bebê tenha contato com essa fumaça. Mas lembrando que o melhor é não fumar durante o período da amamentação.
Uma outra coisa que atrapalha a amamentação é usar medicamentos por conta própria. Muitos medicamentos podem atrapalhar a produção de leite materno. Então a gente nunca deve tomar medicamentos sem a indicação médica. Então, saber que tomar medicamento por conta própria pode atrapalhar a amamentação. E ingerir bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida é prejudicial e ela vai passar pelo leite materno e a gente não sabe até que ponto isso também pode prejudicar o bebê, né? Então é muito importante que não se faça a ingestão de bebida alcoólica durante o período da amamentação. Mas caso em algum momento isso aconteça, é importante que essa mãe fique 2 horas sem amamentar esse bebê e que a ingestão seja reduzida a no máximo 240 ml de vinho ou no máximo 2 latinhas de cerveja. Mas lembrando sempre que o ideal é evitar todo e qualquer tipo de bebida alcoólica e caso haja uma ingestão, mesmo que pequena, que a mãe passe por 2 horas sem amamentar esse bebê ou até retire esse leite durante esse período e descarte. Então, eu espero que eu possa ajudar vocês com essas informações, né? Sabendo que existiam assuntos intermináveis para falar sobre a amamentação. Que vocês que estão vivendo esse momento agora da gestação, pensem em que tudo que vocês fazem nesse momento é importante, né? Manter uma vida saudável, se alimentar adequadamente, pensar que todas as coisas que vocês comem vão ter influência na vida e na saúde desse bebê. E a mesma coisa acontece depois, durante o período da amamentação. Eu estou aqui à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar que eu vou esclarecer todas. Obrigada, gente!